Nai Correia, traz aqui a sua visão, um pouco desse contexto. E aí, a Ana falou de dados, você vai falar alguma coisa em relação a dados. Estamos aqui ansiosos por ouvir você, minha querida. Bom dia, turma. Faz tempo que eu não apareço por aqui também. Bom, primeiro eu acho que não tem 8 nem 80 também, assim. Vejo que não tem muitas pessoas falando e fazendo alguma coisa. Tem muita gente fazendo muita coisa em relação à educação e em relação à AI. Então não é essa crise toda, não é esse extremismo todo também, né? A gente tem que acalmar os ânimos. Parabéns, Júlia e Ana, por colocarem aqui a questão de vocês trazerem outras perspectivas, né, em relação ao uso de dados, principalmente. E aí, falando em dados, minha notícia tem exatamente relação com dados, tema que a gente já discutiu e já fez, inclusive, talks. Acho que a Ana vai curtir ou vai estremecer. Vamos lá. Se você estremecer, você me ajuda a não estremecer sozinha. Vamos lá, porque eu quero botar fogo no parquinho aqui também. Bom, o assunto aqui, eu vou começar ele com uma pergunta. Quem deveria estar ganhando com os seus dados, Ana Flávia e Júlia? Quem deveria? E se você pudesse receber uma parte desse valor direto na sua conta bancária? E por que esse tema é polêmico? Eu vou trazer ao longo da minha fala aqui, tá? Mas tem uma nova iniciativa brasileira que está propondo transformar os dados em uma fonte de renda. E quem está envolvido com isso é a DataPrev, que é uma empresa estatal que fornece soluções para os programas sociais do governo. E ela firmou uma parceria com uma empresa americana que chama Dreamwave, que é uma empresa de avaliação e monetização de dados com sede na Califórnia, para criar a D-Wallet, né? Uma espécie de conta poupança para os dados digitais. Então, a fundadora ali, ela fala o seguinte: se as pessoas não estão ganhando nada, as pessoas não estão ganhando nada, né, com os dados que compartilham, e aí o Brasil saiu na frente com isso, né? Então, por um lado, o Brasil está sendo um protagonista, né, nessa ideia de que o cidadão vai poder cobrar pelos seus dados. E aí, se implementada, né, se bem implementada, vamos pensar assim, vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma permissão para os cidadãos, de obter uma fatia desse mercado global de dados, dos dados da testosterona, que é avaliado atualmente em 4 bilhões, com previsão de 40 bilhões até 2034. Imagina o seguinte, que você utiliza todos os dados que você gera por exemplo, dados de localização, dados de histórico de compras e até as preferências aí para treinar suas IAs, né? Você deposite isso numa carteira e aí, toda vez que uma empresa for usar, você recebe um dinheirinho aí em troca dessa utilização. Essa é a ideia aí dessa parceria. E aí a pergunta que fica aqui, Ana, será que a gente estaria testemunhando uma mudança nessa forma como a gente encara os dados, da simples proteção da privacidade para o reconhecimento da propriedade do valor econômico? E calma, segura, porque agora eu trago os pontos críticos, né? Aí as provocações, não, que eu aprendi a falar, depois vocês olhem no dicionário aí que a palavra provocação significa, para a gente parar de falar provocação, mas o pensamento aqui é sobre o seguinte: será que essa comoditização ela não vai subverter a lógica da proteção de dados pessoais? Pensa no seguinte, em relação aos desafios e questões éticas que isso traz. Incentivos financeiros podem pressionar exatamente, Julinha, as populações vulneráveis a sacrificar a sua privacidade por necessidade econômica. Pensem o seguinte, que um dado que tem um alerta, né? 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais e têm baixa proficiência digital, complementando o assunto que a gente está discutindo aqui desde o início. E aí, será que a gente vai pedir para metade do país que não sabe ler decidir sobre os seus dados?
tem um temor que as pessoas em situação de vulnerabilidade sejam pressionadas a abrir mão da sua privacidade em troca de pagamentos rápidos, assim como a gente viu acontecendo aí na WorldCoin. E como o valor dos dados será calculado de formas justas? Será que os dados de diferentes pessoas têm diferentes valores? Vai ter diferentes valores para as empresas? Então, Ana, agora eu abro para você comentar, apesar de ser uma iniciativa pioneira, né? Mas eu quero te ouvir sobre isso. Então, e aí, assim, essa é para mim, e vocês vão me aguentar os 5 minutos que eu vou roubar de um outro co-host aqui. Tremelique da Ana. Esse tipo de projeto é o suprassumo do processo exploratório da gente tradicional, disfarçado de outra coisa. Esse é o verdadeiro greenwashing econômico, galera. É uma sem vergonhice isso que chega a me doer a alma e o coração. Porque, feito pelo governo, hein? Pois governo então, assim, em vez da gente tratar a fonte do problema, que é esse acúmulo indecente e esse crescimento indecente da possessão econômica por poucos, a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar, se apropriar do resto do que o trabalhador tem, que são as pegadas digitais, que é o meu clique, que é a minha preferência, que é o meu deslocamento, e esse subproduto da minha atividade cotidiana, da minha psique, do meu ser, ele virou o quê? Uma matéria-prima gratuita que vai continuar modelando produtos lucrativos, que é segmentação de anúncio, que é treinamento de IA, e mesmo quando eu vendo esses meus dados, que é isso que o governo está falando, esse preço que vão me pagar não vai cobrir o valor do que o capital bruto, do que as big techs e o próprio governo vai extrair disso ao longo do tempo. Ou seja, Brasil se transformando naquilo que sempre foi, produtor de matéria-prima. A gente é o país do pasto, a gente é o país do boi, a gente é o país do gado. O que a gente está dizendo com esse projeto é: continuamos a tratar a minha população como gado. Obviamente, os mais pobres produzem mais, porque é uma massa muito maior, a redistribuição é ínfima e é irrisória, e vai servir para quê? Para continuar enchendo o bolso gordo de capitalista. Marx vai estar se revirando na tumba, porque isso aqui é alienação exponencializada. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Só faltava o Kimura aqui agora para a gente poder complementar o debate, né? Então, isso é greenwashing econômico. Júlia, pega isso daí, porque assim, eu espumo de ódio quando eu escuto esse tipo de coisa. Vai. Eu trouxe exatamente para animar, para a gente trazer perspectivas.